Foi a palestra mais importante que eu daria dando até hoje. Foi um grande congresso aqui na região, um evento que tinha quase 1.000 pessoas lá, muita gente, estava lotado de gente, sabe? Eu nunca tinha sido palestrante em um congresso e tal, eu não sou palestrante, eu sou professor, e dar palestra é muito diferente de dar uma aula, porque é muita gente ali na sua frente, você interage com o público e tal. E aí aconteceu o seguinte, eu fui falar de mecanismos para o combate à violência doméstica e para garantir que, de fato, aquele homem que cometeu a violência contra a mulher, ele vinha a ser preso. Eu fui falar disso, cara. Eu não fui falar de outra coisa. Sou defensor público da vara de violência, defendo a mulher vítima de violência. Eu fui pro evento com a minha esposa, a Vivian, aí a gente foi pra sala dos professores, aí eu encontrei 2 mega monstros da galáxia. O Gamil, o advogado da Lava Jato, professor de curso para OAB, vocês conhecem aí o Gamil, vocês já devem saber quem é. E o Rosmar Alencar, que é um juiz federal que escreve junto com o Nestor Távora o livro de processo penal. E aí eu vi eles começaram a conversar e tal. E aí quando eu fui procurar saber qual era o tema dos caras, um ia falar de audiência de custódia e o outro ia debater sobre a Lava Jato e dos absurdos que acontecem nas prisões da Lava Jato. E aí aquilo foi me deixando tenso, assim, né? Eu fiz assim, caraca, eu tô aqui falando de coisas que muitas vezes o juiz acha que é uma bobagem, que uma ameaça é uma bobagem e tal, e aí não prende. E logo depois de mim vem um cara para falar da audiência de custódia, defender as audiências de custódia. Eu estou aqui para ser contrário em muitas coisas que acontecem em audiência de custódia. Eu vou trazer dados de coisas que acho que são absurdas que acontecem em audiência de custódia, e vem um cara para me fuzilar logo depois de mim, assim, sabe? E aí depois ainda tem o Gamil, né, cara, que vai... Pô, hoje eu vou ser trucidado aqui. Aí eu já comecei a, psicologicamente, eu já comecei a ficar muito abalado com aquilo. E eu fiquei muito ansioso, né? E minha mão tremia, minha mão suava e tal. E aí chegou a minha hora, cara, de dar a palestra, assim. E aí eu lembro que tava minha esposa na fila da frente, assim, na cadeira do canto. Aí com ela, depois vinha o Rosmar, depois vinha o Gamil. Tava um juiz que eu respeito demais o trabalho dele. O cara que é um monstro, o Armando Mesquita Júnior. E aí eu comecei a falar lá em cima e tal, comecei a falar, e aí de repente eu prestando muita atenção neles, e às vezes eu me desconcentrava até do que eu estava falando, assim, sabe? E aí teve uma hora que eu travei, cara, sério mesmo, eu travei na frente de quase 1.000 pessoas, ou pouco mais de 1.000 pessoas. Eu não tenho os dados precisos de quantas pessoas compareceram naquele evento. Eu tinha 20 minutos para falar, eu travei total, sabe, de você travar, de você parar e você ficar olhando para o público e não sair uma palavra. E aí os pensamentos negativos, as coisas ruins começavam a bombardear minha cabeça, e aí você vai... E por que eu travei assim? Eu travei porque, de tanto que eu estava prestando atenção nos 3 grandes palestrantes, que são muito maiores do que eu, e estavam lá na frente, em determinado momento eu vi os 2 conversando assim, e eles balançaram a cabeça, assim. E aí... eles podiam estar conversando de qualquer coisa, eles podiam estar falando do trânsito até chegar à palestra, falando de qualquer coisa. Mas quando os 2 balançaram a cabeça assim, cara, eu fiz assim, falei merda. Eu pensei assim, falei o que não devia, falei um monte de besteira, falei um monte de bobagem. E aí a cabeça começou a bombardear assim, e nunca mais você vai ser palestrante, e alguém vai pegar essa palestra e vai jogar no YouTube, e aí eu travei. Foram 30, 40 segundos. E essa é a história do que aconteceu. O que foi que eu aprendi disso, cara? Quais foram as lições que eu tive disso para seguir em frente? Primeira grande lição. Os grandes, eles não são grandes só porque eles são grandes. Os grandes, eles são grandes porque eles carregam neles um sentimento de simplicidade, de humildade que é absurdo. E essas 4 grandes pessoas que eu falei para vocês, a minha esposa, o Gamil, o Rosmar e o Armando, que lá na hora eu fiquei tão atrapalhado que eu chamei o Armando de Arnaldo. E assim, eu conheci o Armando, a gente já trabalhou junto, já fizemos audiência junto, então assim, foi um negócio. E aí essas 4 pessoas pararam, olharam para mim assim, elas estavam na primeira fila, elas pararam, elas olharam, e elas mesmo ficaram, bora, cara, vai, tá bom, tá legal, tá jóia. E aí eu lembro assim que eu tava parado, cara, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia falar uma palavra, assim. E aí eu lembro que eu tava calado, assim, eu não conseguia falar nada. Aí o Gamil foi e bateu palma, assim. E aí todo mundo começou a bater palma também, sabe? E aquilo ali me levantou, sabe? Aquilo ali me levantou, aquilo ali levantou minha moral, e aí eu fui de novo. E aí eu parei, respirei, tomei um copo d'água, e aí aquilo ali me deu um gás, sabe? Aquilo ali me deu
Porra, era a primeira palestra, sabe? Em um congresso para um professor que estava começando há pouco tempo e que para começar como professor foi tão difícil assim. E aí eu vi assim, cara, vamos fechar as portas tudo. Tanto que eu deram um conselho e falou assim, cara, vai e monta o seu. Ninguém lhe abre a porta. Então não vai lá e monta o seu, igual o Gerson Aragão falou. Aí eu parei, eu respirei fundo, tomei um copo d'água. E aí, cara, eu fui pra cima. Eu esqueci os slides, tudo, todos os dados que eu tinha de slide, tudo que eu tinha para passar para as pessoas que tava ali. E fui com garra, velho, fui com tudo. E eu parecia uma metralhadora de falar, sabe? Eu saí falando e eu não parava de falar, cara, não parava de falar. E aí vem a segunda grande lição pra gente, assim, que é você precisa se reinventar na derrota. Você precisa se reinventar, porque você precisa, na sua cabeça você precisa enxergar a linha de chegada. Todo tempo você precisa enxergar que tem um caminho. Você precisa enxergar que você quer chegar onde você quer, cara. E que aquela palestra, ela era a minha primeira palestra. Para você ter noção, assim, aquilo mexeu tanto que eu nunca mais dei uma palestra em congresso. Convidei que a gente vai sim, talvez não vá agora porque a nossa neném acabou de nascer e tal, mas a gente vai. E aí a grande coisa é que você tem que enxergar além, você tem que olhar para além, e aí você enxerga além da derrota, e aí você enxerga além daquilo que você perdeu, sabe? E você enxerga que aquilo ali é uma parte do caminho e que você tem muita coisa para aprender com seus erros. Foi uma adrenalina tão insana, sabe? Que eu não sei se durou um minuto, se durou 30 segundos. Mas para mim, aquele tempo em que eu fiquei calado, parado, olhando para o povo, com vontade de enfiar a cabeça debaixo do chão e ir embora, para mim aquilo ali foi uma eternidade, sabe?